Quem sou eu? Eu sou Cristiane Aparecida Barbosa, eu sou filósofa. Eu formei em filosofia na Universidade Federal de Uberlândia. E na época não tinha mestrado lá quando eu me formei, então eu me mudei para Goiânia, prestei o mestrado na Universidade Federal de Goiás, passei e fiz o mestrado lá. E eu gosto de ser filósofa, principalmente porque eu gosto de pensar. E mais ainda, eu gosto de pensar que eu sei pensar. E pensar, refletir sobre o mundo, sobre tudo, se tornou algo inerente. Eu não consigo não fazer isso, né? E você pode pensar, nossa, mas todo mundo pensa, mas, né? Por um outro lado, nós temos o empirismo. Um dos principais pensadores do empirismo é David Hume. Hume, ele fala que o eu não está pronto. Aliás, o empirismo ele parte do pressuposto de que nós nascemos sem nenhum tipo de conhecimento. Daí a expressão tábula rasa. A nossa mente, quando nós nascemos, é como se fosse, né, uma folha em branco. Então nós nascemos sem conhecimento. E à medida que nós usamos os nossos 5 sentidos, né, tato, olfato, paladar, visão, audição, nós vamos tendo contato com o mundo e conhecendo o mundo, nós vamos conhecendo o mundo, conhecendo as coisas e conhecendo a nós mesmos. Então, o eu, de acordo com Descartes, nas 3 primeiras meditações, primeiro que Descartes escreve super fácil. Não, vamos lá, de novo. Se tem um livro que eu gostaria de indicar para quem quer tomar um primeiro contato com a filosofia, é As Primeiras Meditações de Descartes. Primeiro que Descartes escreve super bem. Né? Você ler Descartes é muito fácil, muito gostoso, porque ele escreve dialogando, meio Machado de Assis. Ou na verdade Machado de Assis era meio Descartes, né? Porque Descartes veio antes. Mas ele dialoga com o leitor, né? E ele chama você para fazer parte da reflexão dele. E ele escreve de uma maneira muito clara. Descartes ele escreve primeiro em latim e depois ele resolve escrever em francês, né? Não é que ele traduz para o francês, mas como foi ele mesmo que escreveu, ficou muito bom. Na universidade que eu estudei, tem a edição trilingüe, se eu não estiver enganada, que é latim, francês, português. Mas as 3 primeiras meditações são maravilhosas para quem quer tomar um contato com a filosofia e se apaixonar. E entender, né? Porque a galera acha que não dá para entender, mas dá, é super tranquilo. Bom, na maior parte das vezes. Então, nessas 3 primeiras meditações, ele vai, entre outras coisas, com licença, ele vai, entre outras coisas, fundamentar a teoria do eu dele, a teoria do conhecimento dele no eu. É muito, muito legal essa parte, eu gosto muito da aula sobre ela, porque as pessoas acham que, nossa, o Descartes ele começa com a frase, né? Eu penso, logo eu existo. Em português a gente fala penso, logo existo, mas porque a gente pode abrir mão do pronome, né? Mas em francês não se abre mão do pronome. Então, je pense, donc je suis. Eu penso, logo eu existo. Isso é uma conclusão, isso não é o início, né? Então, Descartes, né, nessas 3 meditações, ele vai desenvolvendo seu argumento e aí ele fala, olha, depois de duvidar de todas as coisas, eu observei que eu não tenho como duvidar de que duvido. Porque toda vez que eu duvido, eu estou duvidando. E se eu estou duvidando, eu estou pensando. Logo, se eu duvido, eu existo, porque eu não posso duvidar de que duvido. Eu não posso duvidar de que duvido. Por quê? Porque toda vez que eu duvido de que duvido, vamos lá, toda vez que eu duvido de que duvido, eu estou duvidando. Logo, o conhecimento parte desse eu que duvida, esse eu que cogito ergo sum em latim, né? Que esse pensamento martelante que se volta sobre si mesmo, redundantemente, ele se volta sobre si e ele não tem como ser negado. Então ele fala, esse é um conhecimento sólido, aqui eu posso começar
né, a embasar, a construir o meu edifício do conhecimento. Se bem que essa palavra, essa expressão complicada em filosofia. Mas eu pergunto para você, você duvida? Você existe? Você pensa?